Tem uma epidemia de narcisistas. Porque o que é o individualismo? Primeiro eu, segundo eu, terceiro, talvez alguém que eu acho que pode ser uma pessoa que me faz bem. E a parte do vitimismo, você acha que é um problema também de hoje em dia? Acho. De todo mundo se achar vítima? Acho. De achar uma coisa de perseguição, é tudo contra mim, o mundo gira em torno de mim? Mas é o mesmo medo da vida real. É? Claro, porque olha só, se eu me vitimizo o tempo todo, eu tô sem responsabilidade de fazer o quê? Amadurecer. O que é amadurecer? É você tomar conta das suas responsabilidades, tá? E fazer um aprofundamento espiritual. Isso seria o amadurecimento, que é o oposto do que se prega hoje. O que se prega hoje? Beleza e juventude a qualquer preço. Então você não está chegando na outra ponta. Aqui é a juventude, impulsiva, age sem pensar, tudo bem, isso faz parte. Mas tem um amadurecimento aqui que vem com o tempo que você começa a valorizar outras coisas. Você começa a ter um patrimônio mais intelectual, você começa a ter um patrimônio mais espiritual, não religioso. Sim. Espiritual que eu digo, quero deixar uma coisa melhor para quem vem. Fazer diferença. Isso é espiritual. Né? Eu não vou estar aqui, mas eu quero que tenha água para as pessoas que vão estar aqui. Plantar uma árvore que eu não vou colher os frutos. Que eu não vou colher os frutos, mas ok. A água que eu não vou beber, mas ok. Então, isso é o amadurecimento. Se a gente vive numa sociedade hoje que prega uma juventude interminável a qualquer custo, nós não estamos evoluindo para o amadurecimento. E você vê o porte ou a força de uma sociedade se ela valoriza, se ela tem um patrimônio, seus membros têm patrimônio intelectual e espiritual. Que patrimônio a gente está tendo? Né? Então, assim, hoje a coisa do fake news, se você for ver, é tudo fake, quase tudo fake. Porque as pessoas, elas realmente criaram personagens que elas acham que são. E aí vem a realidade se impõe, que foi o caso da Vanessa. Eu achei bem bacana o posicionamento dela, quando ela foi que ela fez uma matéria, até teve um psiquiatra, um cara bacanérrimo, que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, que também falou que foi um episódio psicótico, ela se afastou e ela falou mesmo, assim, abertamente. Achei bem bacana, ela já está bem legal, foi muito bem tratada, né? E ela falando isso do pavor que ela tinha, ela tá um pouco afastada. Então, assim, o que nós não estamos vendo que nós nos destruímos, né? E esses casos que estão cada vez mais constantes, né, de abuso, de agressão, tem da Ana Hickman, tem do Daniel Alves, né, do Robinho e tal. O que está acontecendo? É o hedonismo. Eu posso tudo. Eu posso tudo porque... Olha só, não é à toa que os valores do individualismo, a filosofia dos tempos modernos é individualismo. O que é o individualismo? Eu posso tudo, desde que seja para o meu bel prazer. Então, eu posso passar por cima de você, eu posso fazer o que eu quero. Essa é a cultura que a gente tem hoje. O cara compra um carro, ele vai passar de madrugada na tua rua acelerando porque ele quer ter o prazer de acelerar e fazer esse motor roncar, digamos assim. Então eu acho que a filosofia dos nossos tempos não é à toa que explode, tem uma epidemia de narcisistas. Porque o que é o individualismo? Primeiro eu, segundo eu, terceiro, talvez alguém que eu acho que pode ser uma pessoa que me faz bem. Terceiro. Então a gente está vivendo esse tipo de coisa. E aí? E aí que eu acho que... Sabe a história da Idade Média? Nós estamos na Idade Média, não tem? Depois da Idade Média veio o quê, Vilela? O Iluminismo. Nós estamos numa transição. A história humana se repete, é que a gente não estuda. As grandes nações sobem, descem, os grandes impérios, né, Império Romano. A gente está no momento de transição, não há dúvida. Porque o astrólogo disse, ou fulano disse. Não, porque está na história. A gente fez vários ciclos, né, na história da humanidade. Então, eu acho que a gente está começando a acordar para isso. E a maior prova disso, que ao mesmo tempo que essa geração predomina essa coisa virtual, foi o que aconteceu quando você começou a
me inspirou muito para a questão do podcast, que eu vi que tinha uma galera que a gente podia falar para outra isso é legal. parte. Tem esse problema, mas tem um movimento também vendo isso, falando, não quero isso. Em Yang, sempre. Né? Então, assim, nem tudo está acabado. Eu sou otimista. Eu não sei se eu vou ver o iluminismo pós-moderno. Mas, sei lá, eu sinto... Mas a gente vê uns lampejos já, Eu sinto os lampejos. Né? Por exemplo, hoje, quando eu saio na rua, os jovens, os adolescentes me tratam com tanto carinho que eu falo, alguma coisa está começando uma semente de mudança. Pessoas assim, eu vou fazer medicina, eu vou fazer psicologia inspirada em você. As pessoas chegam para mim e falam isso. E eu quero ser como você. Eu sempre brinco e falo assim, brinco e falo sério. Seja melhor. Porque você vai ter a oportunidade de fazer uma atualização muito melhor. Seja muito melhor que eu. E quando eu estiver bem velhinha, continue me dando informações, me nutrindo. Porque a vida é assim. Você já sentiu que a tristeza consome cada pedacinho de sua esperança? Que o cansaço mental obscurece qualquer luz no fim do túnel e os pensamentos negativos parecem ser os únicos companheiros? Mas eu quero lembrar você de uma coisa fundamental. Cada novo dia é uma nova oportunidade. Estou aqui para ajudar você a reacender essa chama interior, a transformar sua energia e encontrar um equilíbrio que permita encarar cada novo dia com mais otimismo e força. Apresento a você o curso Mentes Depressivas, uma jornada completa para entender e combater a depressão. São 23 aulas cuidadosamente preparadas para proporcionar conhecimento e estratégias práticas para superar esses desafios. Não deixe que a tristeza domine sua vida. Transforme sua vida hoje. Clique no link abaixo e comece sua jornada de recuperação. Mentes Depressivas, porque cada amanhecer é uma nova chance de ser feliz.